Olá, minhas queridas pessoas. Desejo que vocês todos estejam bem. Vamos conversar sobre a culpa. Esse é um assunto que dá muito pano para manga. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual de nós nunca sentiu culpa? Qual de nós nunca sentiu culpa por ter falado que não devia? Por ter tomado uma decisão que não foi positiva, por ter estragado situações, por ter sido imprudente, impulsivo. E aí, qual é a consequência, dessas atitudes? Nós nos sentimos culpados. E a culpa, tem muita culpa dentro da gente, Tem muita culpa que está lá guardada às 7 chaves, que nós nem fazemos ideia que essas culpas estão lá. Daí a importância de trabalharmos, de fazermos uma terapia. Mas a culpa ela tira a gente do nosso eixo, ela tira a gente do nosso equilíbrio. Eu gostaria de começar aqui falando sobre esse assunto tão delicado, trazendo para vocês um pedacinho aqui de uma parte do livro Vitória sobre a Depressão, de Divaldo Franco, por Joana de Ângeles. Capítulo 16. O capítulo 16 é o capítulo que fala sobre fugas. Eu vou ler aqui uma frasezinha desse capítulo. Diz o seguinte: certamente a culpa é algoz impiedoso, que se esculpe na consciência, e a semelhança do ácido corrói as fibras emocionais da sua vítima enquanto é conservada. Então, vamos aqui dar uma olhada. Olha só, a culpa é algoz. O que é um algoz? O algoz é aquele carrasco. O algoz é aquele executor da pena de morte, Aquele cara que fica lá, para executar a pena de morte. Então, olha só, Joana de Ângeles, ela está colocando a culpa como um algoz, como um executor da pena de morte, que é um executor impiedoso. Esse executor, ele só ali a porrinha só, Não tem o cuidado, não tem o respeito. E esse carrasco, impiedoso, ele se esculpe, ou seja, ele entra na nossa consciência, ele se fixa na nossa consciência. E a semelhança de um ácido corrói as nossas emoções. Então, olha só que coisa forte essa. A culpa se instala nas nossas emoções, no nosso emocional, e ela corrói as fibras emocionais da sua vítima, da pessoa que deixa essa culpa ali dominar, tomar conta, enquanto ela é conservada. E esse ácido vai corroendo, e as emoções vão indo buraco abaixo. As emoções vão o quê? Ficando ali alteradas, a pessoa vai se sentindo incompetente, triste, mal amada, mal desejada, vai se sentindo o pior dos piores. Esse é o algoz impiedoso que a culpa nos traz. Então, olha só, pessoal, nós sentimos culpa por coisas que fizemos e que consideramos não ter sido positivas. Qual é a solução para podermos lidar com essa culpa? A solução é nós, dentro do erro, Quando você visualizou, entendeu que você cometeu erro, o que você vai fazer? Você vai procurar reparar esse erro. Você vai procurar se retratar, se redimir. Se você cometeu um erro com você e você está se culpando, você está sendo o seu algoz impiedoso em cima do que você pensou ou do que você achou
deveria ter feito ou do que você fez, o que você vai fazer? Em primeiro lugar, é observar essa situação. Eu estou me sentindo culpado disso. Essa culpa está afetando a mim? Foi uma coisa que eu fiz contra mim? Ou foi uma atitude que eu tomei contra outra pessoa? Então, se você teve essa atitude contra outra pessoa, qual é, no caso, a solução aí? Primeira coisa que você precisa fazer é se redimir. É você ir até a pessoa e falar: olha, me desculpe, eu agi assim, 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 eu extrapolei, eu fui impulsiva, eu não pensei antes de falar, eu estou aqui para me retratar, para reparar esse erro que eu cometi. Esse é o primeiro passo. Se foi uma coisa que você fez contra você, se você se maltratou, se subjugou, né? Se você serviu daquele lá que fica com um chicotinho, né? Se punindo, se você se boicotou, você vai conversar com você, né? Olha, e aí é muito importante, gente, é você falar o seu nome, né? Então você traz a situação para você, né? Então eu vou dar aqui como se eu estivesse falando comigo. Olha, Valéria, você teve este pensamento em relação a você. Você se boicotou, você se prejudicou, você não se amou, você não se respeitou. E aí você vai encaixando ali o que está de acordo com a maneira como você se tratou. Eu estou aqui, olha, para me perdoar, né? Eu fiz aquilo que naquele momento era a consciência que eu tive. Então eu estou aqui para me reparar, para me retratar. De agora para frente, diante daquela experiência que eu tive, não será mais necessário agir da mesma maneira. Não será mais necessário agir com a falta de respeito, de amor por mim. Então você faz essa conversa com você. Para o momento, anota ali no papel quais são as coisas que te trazem culpa, que faz você se sentir culpado. Então você tem essas duas opções. A primeira, procurar a pessoa e se retratar. A segunda, se foi uma coisa feita por você, é você reparar com você, conversando com você. E aí, após você se retratar, após você se redimir da situação, qual é o próximo passo? O próximo passo é você buscar a reeducação do seu pensamento. Então nós temos aí a espiritualidade sempre nos ensina, né? E nós temos a história lá de Jesus, né? Quando havia aquela mulher adúltera que estava para ser apedrejada, e Jesus disse: quem não tiver pecados, que atire a primeira pedra. E aí, começando pelos mais velhos, cada um foi se retirando do local. Ficou só Jesus e a mulher adúltera, né? Que naquela época era realmente morta por apedrejamento, era a lei da época. E o que Jesus disse para essa mulher? Cadê os teus acusadores? Né? Se ninguém te culpou, eu também não te culpo. Vá, acerta-te com aquele que você cometeu o teu erro e não cometas mais o mesmo erro. Então, isso é o quê? Vá, se redima, se retrate e não cometa mais o mesmo erro. Olha que ensinamento mais fantástico e maravilhoso, de uma sabedoria imensa como era, né, o Mestre Jesus Cristo. Então, após nós nos redimirmos, nos retratarmos com a pessoa, e eu estou repetindo isso daqui, eu estou sendo repetitiva, porque, pessoal, a gente só consegue eliminar a culpa da nossa vida, esse algoz, né, que funciona como ácido nas nossas emoções, quando a gente faz esses passos.
Foi lá, se redimiu ou se redimiu consigo mesmo, aí você vai buscar o quê? Se reeducar. Eu vou buscar reeducar os meus pensamentos, eu vou procurar, a partir de agora, não cair demais no mesmo erro, não me precipitar, não ser impulsiva, não julgar, né? Não destratar as pessoas, tratar todos, né? Como eu gostaria de ser tratada, tá? Então, é muito importante eu poder reeducar o meu pensamento e a minha maneira de agir. Isso é extremamente importante. E eu quero puxar um linkzinho aqui sobre a questão de julgar as pessoas e as situações, tá? Quando você vê uma coisa na outra pessoa e você julga, e depois você vai se sentir culpado. Normalmente, muitas vezes, a gente julga o outro, julga a situação e ela tem uma pontinha de culpa ali escondidinha, né? Então, o que acontece, gente? Nós só estamos vendo, eu só estou vendo, você só está vendo uma pequena parte de um todo. Essa situação tem um todo. Essa pessoa tem um todo. Essa pessoa tem uma vida. Eu estou vendo só uma partezinha muito pequena dessa situação. E a minha mente, lembra que eu sempre falo do filminho aqui? O filminho da Valéria interpreta o que eu interpreto, o meu filminho, o que eu estou vendo, né? Como uma falha. Mas essa falha eu estou vendo aqui, no ponto de vista da Valéria, na maneira como a Valéria pensa. Eu não estou vendo o todo da situação, eu estou vendo uma parte pequenininha. E aí, é muito importante nós começarmos antes, né, de julgarmos, para depois não cairmos na culpa, é a gente pensar sempre no todo. Aquela pessoa fez o que ela sabia, o que ela tinha nela, o que ela acreditava ser o melhor. Quem sou eu para julgar? Vamos usar de novo a parábola de Jesus, né? Quem sou eu para te julgar se aqui ninguém te julgou? E, gente, vamos combinar uma coisa aqui. Deus não precisa julgar a gente. Não é Deus que é nosso carrasco, somos nós, né? Eu mesma me julgo, eu mesma sou a minha carrasca. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus que nos dá oportunidades e oportunidades, permite oportunidades para que nós possamos aí amadurecer, deixar de agir como crianças, né, mimadas, que se jogam no chão, que faz birra. Nós temos incessantes oportunidades para isso. Então, vamos procurar observar as culpas que nós sentimos, para que a gente não tenha esse ácido corroendo as nossas emoções e fazendo nós nos desestabilizarmos, porque a culpa deixa a gente sem equilíbrio, a culpa faz a gente perder o nosso chão, faz a gente perder o nosso foco. Deus está nos dando oportunidades de crescimento, o grande Espírito, né? Então, olha só, visite as tuas culpas. Faça uma listinha das culpas que você sente e comece a trabalhar com cada uma delas. Quando for para o outro, vá conversar com o outro, se retrate, porque quem vai ficar em paz é você. Você vai estar tirando de você aquele carrasco que te maltrata diariamente, que é a tua própria punição. E depois de se retratar, refaça, reeduque os teus pensamentos para não praticar de novo o mesmo erro. Então, meus queridos, minhas queridas, são duas coisas tão simples que nós podemos fazer na nossa vida para nós começarmos a ter mais leveza no dia a dia, a viver de uma maneira mais leve, mais tranquila, né? Reparar os nossos erros e procurar não cometê-los novamente. É um trabalho diário, é um ensinamento diário, mas vamos usar das nossas ferramentas, temos tantas ferramentas para usar.
Então é isso, eu gostaria de deixar aí com vocês essa mensagem para que vocês possam refletir a respeito, tá? O quão grande tem sido as culpas que eu tenho carregado sem necessidade, porque é uma solução para você poder se refazer a tua vida, refazer as tuas atitudes, e dessa maneira você muda por dentro, tudo que está do lado de fora muda. A tua frequência energética aumenta, você passa a atrair pessoas que sintonizam na mesma frequência energética que você, tá bom? Vamos cuidar de nós com amor, né? Com respeito, né? Vamos nos perdoar e vamos limpar aquilo que está nos incomodando do que fizemos para com as outras pessoas. Primeiro em mim, depois em mim, e aí então eu posso partir aí para compartilhar uma vida de mais leveza. Um beijo grande para vocês, um abraço muito grande no coração de vocês e fiquem bem. Até a próxima!